Olá, gente. Me chamo Cleibson e dessa vez quero falar com vocês aqui brevemente sobre um tema muito importante que é o tema da liturgia do ano litúrgico e o primeiro tempo do ano litúrgico, certo? Na igreja a gente não segue o ano civil, a gente segue um ano próprio, né, o ano religioso que é o ano litúrgico. E o ano litúrgico ele não começa no dia 1º de janeiro. Não, o ano litúrgico ele começa sempre com o primeiro domingo do Advento, certo? E o ano litúrgico se encerra com a festa de Cristo Rei em novembro do ano seguinte. Então veja, o primeiro tempo do ano litúrgico é o tempo do Advento, certo? A palavra advento, ela vem da origem latina, adventus, vem do verbo advenire, que significa chegar, chegada, aquele que está para vir, para chegar, certo? Então esse tempo do advento é o primeiro tempo, porque é o tempo que prepara a chegada do Filho de Deus, do menino Jesus, certo? Então é um tempo muito bonito na igreja, não é? Um tempo que a gente vive com muita alegria, com muita sobriedade, com muita expectativa. É o tempo que é o tempo próprio da expectativa. Então eu quero falar brevemente aqui para vocês, primeiro sobre a historicidade, depois sobre a espiritualidade e terceiro sobre a simbologia do advento, certo? Já falei da etimologia latina da palavra advento e agora vamos para a historicidade. Veja, o tempo do advento, ele surge quando surge o Natal. A festa do Natal, ela começou a ser celebrada por meados do século IV, certo? É uma solenidade que veio de um costume que foi cristianizado dos pagãos. Os pagãos, eles celebravam a festa do Sol Invicto, né, do Solis Invicti, sobretudo na Gália, né, nos países nórdicos, onde hoje está a atual França, né, por ali, se celebrava a festa do Sol Invicto, que era o dia que o sol mais brilhava, é o dia 25 de dezembro, certo? E quando a igreja foi evangelizar aquelas terras, viu nessa festa, nesse sentido de adorar o sol como um símbolo, né, maior e símbolo da vida, a igreja viu nisso um símbolo de Cristo. O verdadeiro sol, aquele que nunca declinará, aquele que não tem ocaso, não se põe. E a igreja, quando cristianizou, quando evangelizou aquelas terras, a igreja disse: esse sol que vocês adoram é apenas um símbolo do verdadeiro sol, que é Cristo. E por causa da festa do Natal, foi-se vendo a necessidade de uma preparação para esse grande momento, para essa grande solenidade. E aí, em meados do século IV, já se começou a se estruturar esse tempo de preparação para o Natal do Senhor. Esse tempo ganhou o nome de Advento, certo? Que variou de lugar para lugar. A gente tem algumas experiências na França, né, que é a antiga Gália, na Espanha, na Península Ibérica, em Roma, né, que variava de 4 semanas, 6 semanas, 7 semanas, 3 semanas, variava, né, de lugar para lugar, região para região, certo? Mas o fato é que pelo século IV começou a se estruturar esse tempo do Advento. Quando é pelo início do século V, sobretudo em Roma, a gente tem uns registros muito importantes, né, das fontes litúrgicas, porque lá a gente sabe, sobretudo através do sacramentário gelasiano, que é um escrito antiquíssimo, né, lá do século V, é como se fosse um missal na época, né, do Papa Gelásio. Ele fala claramente desse tempo de preparação para o Natal e chama esse tempo de advento, advenire, o tempo da chegada, da vinda, aquele que está para vir, certo? Então, isso século V. Século VII, né, o advento já está praticamente estruturado, certo? Com a estrutura, né, litúrgica que nós temos hoje. E aí, a partir do século VII, a gente tem um advento já muito bem definido, né? Até, né, o mesmo modo como nós temos ainda hoje. Porque veja, o tempo do advento, ele é um tempo composto de 4 semanas, certo? 4 semanas é o tempo do advento. E esse tempo de 4 semanas se divide em duas partes, né? As 2 primeiras semanas e as 2 semanas seguintes. Então, a primeira semana até o dia 16, né, do primeiro domingo até o dia 16, a gente lembra a vinda, mas não agora nesse primeiro momento a primeira vinda do Senhor. A gente lembra a vinda última de Cristo, a vinda escatológica. Por isso que essa primeira parte do advento, ela também pode ser chamada de o advento escatológico, porque as leituras, né, da liturgia, elas vão recordar
a última vinda de Cristo, porque ele prometeu, eu vou para o Pai, mas voltarei para vós. Certo? Então, até o dia 16 a gente lembra a última vinda, a segunda vinda de Cristo. E do dia 17 até o dia 24, aí a igreja pega para refletir, né, para vivenciar essa expectativa da primeira vinda, a vinda natalícia, o advento natalício de Cristo. Então a gente pode falar em dois adventos dentro do tempo do advento. O advento escatológico, segunda vinda, e o advento natalício, a primeira vinda, né, com uma preparação imediata para a vinda do Senhor. E é nessa segunda parte onde a gente vai escutar as leituras com muita frequência do profeta Isaías, né, que muito profetizou a primeira vinda de Cristo, certo? Então veja, durante esse tempo do advento, três figuras se sobressaem. Primeiro o profeta Isaías, porque dentre os profetas, né, Isaías, também chamado, ele está entre os profetas maiores, ele foi um dos que mais profetizou sobre a vinda do menino Deus, certo? Capítulo 11, capítulo 40, 50, enfim, né? Falou muito da vinda, né? A gente pode lembrar aqui do capítulo 11, onde ele diz que um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Lá no capítulo 40, no versículo 3, uma voz clamará no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Então o profeta Isaías, ele é muito lembrado porque ele muito profetizou a vinda do Cristo, certo, humanado, né? Deus feito homem. Ele falou muito, né, dessa vinda, né, do Cristo, do Salvador, do ungido de Deus. Uma outra figura que se sobressai bastante é a figura de João Batista, certo? E antes de falar de João Batista, eu quero colocar aqui a Virgem Maria, que é a terceira figura que se sobressai, né, que é muito refletida nesse tempo, porque Isaías profetizou e a Virgem Maria esperou. Né? A gente lembra aqui do que o anjo falou a Nossa Senhora, está no capítulo 1, né, do Evangelho segundo Lucas, que um menino nascerá de ti, Maria. Né? Tu encontrastes graça diante de Deus e tu conceberás e darás à luz a um filho, né, o qual será chamado de Emanuel, ou seja, Deus está conosco. Então a Virgem Maria, ela viveu essa esperança, a expectativa pela vinda, né? Foi que mais viveu de perto, na verdade, foi ela. E por último, né, como já citei, João Batista, né, como aquele que anunciou, né, demonstrando que aquele menininho era o Cristo, aquele que agora aparecia, né, como um jovem, como um homem, né, entre o seu povo. Então Isaías profetizou, Maria esperou, João Batista anunciou. Essas três figuras se sobressaem muito nas liturgias da palavra durante esse tempo do advento, certo? Então a espiritualidade do advento é isto, certo? É o tempo da esperança, o tempo da expectativa, certo, gente? Então já falei aqui da historicidade, da espiritualidade, que é esperar, é um tempo de expectativa, e por último, simbolismo. No advento usa-se a cor roxa na liturgia da igreja, certo? E o roxo aqui significando esperança, expectativa, certo? Se usa também um outro símbolo muito importante, belíssimo, é a coroa do advento, com as 4 velas. E a coroa, ela é sempre um círculo, o círculo é símbolo da eternidade, certo? É símbolo de Cristo, aquele que não tem nem princípio nem fim, aquele que, segundo o Apocalipse, é alfa e ômega, ou seja, é o princípio e o fim de todas as coisas, é aquele que é eterno, né, que existe por si mesmo, certo? No mistério da Trindade. Então, o círculo. Depois esse círculo é sempre adornado com folhagens verdes, né? Geralmente lembrando o pinheiro, as folhagens. A vegetação, as folhagens é símbolo da vida, porque a vegetação é símbolo da vida. E quando essa vegetação é o pinheiro, né, usamos o pinheiro é símbolo da imortalidade. Porque no hemisfério norte, quando o inverno é muito rigoroso, a vegetação morre, mas o pinheiro permanece. E a igreja sempre viu nisso um símbolo de Cristo. Quando tudo cessar, quando tudo não mais existir, Cristo existirá. Sempre existiu e para sempre permanecerá. Então o pinheiro, ele é símbolo da imortalidade, é símbolo da resistência. Por isso que é um símbolo de Cristo, certo? E aí usa-se as 4 velas. As velas na igreja sempre lembram o Cristo, luz do mundo. Aquele que disse lá no Evangelho segundo João, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue nunca mais andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então a vela é sempre para lembrar o Cristo, luz do mundo, certo? A luz que ilumina todo homem e toda pessoa de boa vontade. E aí são 4 velas, né? Cada vela é um dos domingos do advento. E aí
Isso representa, né, o caminho que a gente faz até o Senhor, um caminho progressivo, certo, gente? Então esse tempo do Advento é um tempo de espera, é um tempo de muita expectativa, é um tempo muito sóbrio, onde a liturgia ela deve ser celebrada de modo muito sóbrio, né, para que a gente viva essa expectativa que a Virgem viveu, que os profetas viveram, né, que os anauins, né, os pobres do Senhor viviam esperando, né, que o Senhor viesse. Então, nesse primeiro momento, né, vou me limitar a falar aqui sobre o Advento, e no segundo momento, né, falarei sobre o que esse Advento objetiva, que é o Natal do Senhor. E a gente vai falar um pouco sobre a historicidade, a espiritualidade, todo o simbolismo também do Natal do Senhor. Tá certo? Então, até lá, um abraço.